Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Paulo Eduardo Gomes. Paulo, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Você nasceu na cidade de? Eu sou carioca, né? Papai e mamãe fabricaram, numa noite que eles dizem de muito amor, fabricaram esse cidadão há 60, quase um ano atrás. Só que o hospital que eles tinham direito era o Hospital Servidores do Estado. Sim. E eu atravessei a poça para nascer do lado de lá, dentro da barriga de mamãe. Então eu sou do bairro da Saúde, nasci na rua Sacadura Cabral, no Hospital Servidores do Estado, bairro da Saúde. Agora, Renatinho, vereador Renatinho, me deu o título de cidadão niteroense. Então eu sou niteroense por morar aqui a vida inteira e niteroense de fato e de direito pelo título que eu recebi do Renatinho. Na realidade, ele só foi para o Rio para nascer, mas veio para Niterói, viveu. Você é uma família de quantos irmãos, Paulo? Sou eu e mais 3 irmãos. Todos moradores de Niterói? Eu conheço o Manuel Carlos. Manuel Carlos é o irmão que vem depois de mim. Depois tem Maria da Graça, que é a única que mora no Rio. Sim. E o Roy Alexandre, que é o temporão, 10 anos mais novo do que eu, tem 50 anos, que mora em Niterói. Os 3 homens moram em Niterói e a irmã mora no Rio. Certo. Ô Paulo, você é engenheiro de formação? Engenheiro de telecomunicações formado pela Fluminense. Há 37 anos. O Paulo não tem vergonha de revelar a idade, de ficar falando datas, isso é uma exceção. Paulo, você se formou pela Federal de Niterói, pela UF, né? E aí foi trabalhar na empresa Embratel, né? E aí, na Embratel, como é que foi sua trajetória nessa empresa? Já era estatal? Sim, a Embratel foi concebida durante o regime democrático, ainda no governo João Goulart, foi concebida no regime democrático para ser a empresa integradora das telecomunicações do país. Você não viveu isso, ainda você é novo, não viveu a fase em que nós em Niterói, para fazermos uma ligação para o Rio de Janeiro, nós ficávamos esperando a telefonista completar a ligação de Niterói para o Rio de Janeiro. Vejam só, hein? 9 horas de espera para a telefonista completar a ligação. A Embratel foi concebida no código de 62, ainda durante o regime de João Goulart, mas ela foi implantada como prioridade a partir do golpe militar, a chamada Revolução, que eu chamo de golpe militar, que implantou, transformou em realidade a Embratel, que foi fundada em 16 de setembro de 1965. Eu entrei na Embratel recém-formado, na Fluminense, Engenharia de Telecomunicações, entrei com 22 anos. Certo. E trabalhei durante 26 anos na Embratel. Tive uma carreira profissional normal e, por um acidente de percurso, acabei me envolvendo numa série de outras atividades de natureza sindical e, posteriormente, partidária na Embratel. Nós vivíamos, no início da década de 80, num período em que todas as estatais estavam muito intensamente envolvidas em projetos de criação de tecnologia no Brasil, e a área de telecomunicações era assim. Nós chegamos a ter, após a criação da Embratel, tivemos a criação da Telebrás, tivemos a criação do Centro de Pesquisa da Telebrás em Campinas, que foi responsável por um índice de nacionalização de todos os equipamentos de telecomunicações usados no Brasil, que chegou a 90%. Vejam só, hein? 90%. Capital nacional forte. Em capital nacional, projetos nacionais. Para você ter uma ideia, no projeto mais significativo, que foi o das centrais telefônicas controladas por computador, quando nós colocamos no mercado um projeto chamado Trópico, desenvolvido pelo CPQD e fabricado por empresas nacionais ou empresas internacionais com sede no Brasil, nós pagávamos a ordem de $1.200 por uma linha telefônica. Caríssimo, hein? Quando o projeto Trópico entrou e foi entregue às indústrias, essas linhas telefônicas caíram de $1.200,
para 190 dólares. Foi quando houve aquele plano de expansão de telefonia, que as pessoas recebiam ações das telecomunicações. Isso foi antes. Na realidade, isso... Foi para poder capitalizar. Exatamente. Na realidade, essa é uma discussão que daria um outro tipo de programa. Mas o fato é que daria um outro tipo de programa por razões que a gente pode até abordar mais tarde. Certo. Mas para ficar no porquê da minha guinada do profissional para o político, então nós vivíamos no início da década de 80, não só um período de efervescência política no Brasil, o movimento sindical retomava, as estatais lutavam por projetos de desenvolvimento. Mas os militares, nesse ponto, eles foram grandes desenvolvimentistas no Brasil, né? Porque eles investiram na indústria nacional, né? Sem dúvida. E no nosso setor, é inegável. E no nosso setor em particular, isso aconteceu. Sim. Não só, nós nos baseávamos num exemplo que não era original do Brasil. Na Europa, o sistema de telecomunicações era todo ele controlado pelo Estado. Sim. O Estado alemão, o Estado francês, o Estado italiano, o Estado inglês, eram empresas estatais de telecomunicações. E a indústria era uma indústria, cada país tinha uma indústria. Sim. Que desenvolvia os equipamentos necessários ao atendimento do mercado de telecomunicações do seu país. Então, para citar a Europa e a Ásia, NEC, Japão, Suécia tem a Ericsson, a Siemens alemã, a Olivetti italiana, Philips holandesa. Então você tinha um modelo em que você tinha operadora de telecomunicações estatal e você tinha fabricante de equipamento da indústria nacional. Entendi. Os Estados Unidos seguiram um modelo diferente. Eles tinham todo o sistema era privado. Sim. E tinha um modelo também baseado em operação sob controle de um monopólio privado, que era a AT&T, American Telephone and Telegraph. Tinha os laboratórios Bell, que pertenciam a esse conglomerado. Certo. Laboratório Bell reuniu as principais patentes do Bell, que inventou o telefone, patenteou o telefone e a partir dali criou um império que ia no campo da pesquisa. Os laboratórios Bell eram a maior concentração de PhD por metro quadrado do mundo. O maior registro de patentes do mundo pertence a eles, né? Pertencia. Isso gradativamente vem sendo mudado pelo desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo. E no Brasil, Paulo, essa visão... Nós copiamos. Os militares implantaram... Os outros países? Nós copiamos o modelo misto. Certo. Na realidade, nós implementamos um sistema de telecomunicações de operação estatal, certo, que tinha a Embratel como operadora interurbana e internacional, dos estados, e as empresas estatais, no Rio Telerge, São Paulo Telesp, e por aí vai. E tínhamos um centro de pesquisas ligado ao Estado, certo, porque se não fosse um centro de pesquisa ligado ao Estado, nós estaríamos como estamos hoje. Depois de FHC, nós privatizamos o sistema e estamos importando praticamente tudo que nós precisamos para o sistema de telecomunicações do Brasil. Nós voltamos à estaca anterior ao sistema Telebrás. Certo, mas nós não vamos partir daí, não. Vamos voltar lá. Mas aí o que aconteceu? O boicote ao desenvolvimento dos produtos, eu em 1978, 79, nós estávamos em via de desenvolver alguns equipamentos de telecomunicações específicos para a área de telex e comunicação de dados, e o engenheiro Paulo Eduardo era um dos indicados para ir para o centro de pesquisas da Telebrás em Campinas, participar de equipes de desenvolvimento. Esses projetos começaram a ser boicotados pelas multinacionais, que viam que a cada projeto que o Brasil desenvolvia, tecnologicamente falando, significaria uma perda, né? Perda de contratos, perda de empregos, perda de uma série de coisas. Então, estes boicotes, que não raro contavam com a solidariedade de agentes públicos, incrustados no sistema público, mas servindo a interesses privados, esses sucessivos atrasos no desenvolvimento fizeram com que gradativamente eu ficasse com menos tempo dedicado a algo que acabou não saindo, que era ir para o CPQD, e ficasse mais tempo dedicado às discussões sobre ciência e tecnologia no Clube de Engenharia, no Sindicato dos Engenheiros, e fundamos a Associação dos Empregados da Embratel no Rio, da qual
Aí já não fui mais para o CPQD, me transformei em presidente, fui presidente durante 3 mandatos. Então você fundou essa associação? Com outros companheiros da Embratel, fui presidente por 3 mandatos. Isso no ano de 1980? 84 fundamos, até 90 fui presidente. Já foi a época áurea da formação do PT, né? O PT, da sua origem, dos movimentos sindicais. Da CUT no ambiente sindical, da qual eu fui um dos que ajudaram a fundar, a desenvolver, porque não basta apenas a fundação. Você não funda uma CDL nova, CDL do B. Você tem que ter um movimento, você tem que ter credibilidade, você tem que angariar a confiança das pessoas em relação à entidade. A CUT, na realidade, foi um movimento de baixo para cima, muito motivado pelo Lula e o Lula sindicalista a partir das greves do ABC, mas a CUT foi um movimento de baixo para cima, de retomada das entidades representativas dos trabalhadores das mãos daqueles que nós chamávamos de pelego. Eram os camaradas que fingiam que representava... É como se a CDL não representasse os comerciantes. Então você está me dizendo, não participava da vida política tanto, né? Era bem jovem nessa época, mas que a CUT, ela ressurge das bases para poder... A CUT é fundada antes do PT. Ela foi fundada antes. Então ela nasce para poder retomar um processo que havia sido paralisado. Retomar um processo de luta sindical que o sindicalismo da era Vargas, tutelado pelo Estado, protegido pelo Estado, com uma série de coisas, já não dava mais conta das necessidades. Eu fiz parte desse processo. Foi aí que você entrou para o PT? Foi imediato a formação da fundação do CUT e entrei para o PT. A entrada no processo eleitoral foi mais um acidente. Entendi. Ele foi colocado, digamos assim. Foi um acidente. Nós tínhamos na Embratel um companheiro que é até hoje conhecido de todo mundo, atualmente é secretário de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, um engenheiro de telecomunicações, Jorge Bittar, que era, em 1990, seria o natural candidato da categoria de telecomunicações para ir para o Congresso Nacional. Em 1986, Bittar concorreu a Constituinte, ficou como primeiro suplente. O PT do Rio só elegeu 2, Vladimir Palmeira e Benedita da Silva. Bittar ficou como primeiro suplente e ele seria naturalmente o candidato a deputado federal com o apoio da categoria de telecomunicações. O problema é que o Brizola e o Lula se desentenderam, dizem que o Lula deu uma rasteira no Brizola, o Lula teria prometido, o Brizola, você me apoia no segundo turno em 89 e ano que vem na eleição para governador eu te apoio. Paulo, nós vamos para um rápido intervalo. Na hora H, e eu conto depois. Você conta depois para os nossos telespectadores. Houve uma pequena traição e é essa traição que gerou o acidente que me levou a participar de processos eleitorais. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.